começar a conversar. Já está projetando para vocês, né? Sim. Ok. Bom, gente, oficialmente, então, bom dia para quem estiver assistindo aí a gravação. A Raquel e o Leandro ficaram verdinhos aqui, vou tentar chamá-los. Bom, vamos começar, então, com a aula de ataxia, que a gente ficou de ver ontem, né? Mas aí a Flávia entrou aqui na turma para falar sobre aquela questão da gente voltar presencial e comer o horário todo, né? Depois já era 11h15, melhor parar. Então vamos dar prosseguimento ao conteúdo da semana. A gente vai começar a semana, então, abrindo a situação 1 e o roteiro 1, que envolve, então, as patologias do cerebelo, tá? Então a gente vai começar pelo cerebelo. Bom, e aí tem uma aulinha aqui que fala sobre abordagem fisioterapêutica na principal alteração cerebelar, que são as ataxias, né, gente? Então, o que seriam as ataxias, galera? Vocês lembram que a gente comentou ontem? O que é ataxia? Eu lembro que o senhor falou. Mas agora, o que o senhor falou? Vocês lembram daquela palavra sinergismo, né? Sinergia, Sim, que é a sim. gente tem aquele controle do agonista com o antagonista. A Sim, ataxia sim. vai atrapalhar exatamente a sinergia, né, gente? Que é a gente não conseguir fazer a contração a favor, porque os músculos contrários, os antagonistas, começam a querer entrar em ação. E aí você quer fazer um movimento numa direção, mas os seus antagonistas querem fazer na outra. E aí você acaba executando a tarefa com um tremor de intenção, com um tremor de ação, né? Que é muito relacionado, então, às nossas doenças cerebelares, são as ataxias, né? Então vamos conhecer o que são as ataxias e vamos tentar facilitar isso na cabeça de vocês. Então, a ataxia, galera, ela é descrita na literatura como a incoordenação de movimentos, tá? Então é quando você quer fazer um movimento preciso, pegar um alvo, só que você fica com falta de coordenação, você não consegue alcançar aquele alvo. Ou se você alcança, né, você alcança com muita dificuldade por causa dessa briga aí, né, de controle agonista e antagonista, tá? Então, é uma desordem do movimento que vai estar associada muitas vezes, né, se for uma ataxia de marcha, a distúrbio na marcha com alteração de equilíbrio. Então, se a gente for parar para pensar, paciente cerebelopata, né, doentes do cerebelo, o que eles vão ter de probleminha? Cara, muito provavelmente eles vão ter ataxia, porque o cerebelo é esse cara que comanda a coordenação motora, né, faz a gente acertar o alvo, né, inclusive aquele teste lá do índex nariz. E além de ser, então, esse grande controlador aí, né, da nossa execução dos movimentos, se a gente está fazendo os movimentos em qualquer região do corpo, a gente pode ter uma alteração cerebelar. E aí, quando o problema cerebelar acontece no membro inferior, a pessoa vai ter esse tremor, né, essa incoordenação para marcha. Como conclusão disso, a pessoa que tem um tremor para andar, ela vai ter o quê? Déficit de equilíbrio, desequilíbrio estático e ou dinâmico, tá, gente? Então vai ter muita dificuldade para conseguir ficar de pé. Show? Show. Muito bem. O cerebelo, então, galera, ele vai ter um controle que é o chamado controle postural como uma das suas tarefas principais, né? Então, a pessoa que tem as vias cerebelares, tanto as aferentes, né, que levam as sensações para o cerebelo, quanto as eferentes, que descem com os movimentos do nosso corpo com as vias cerebelares, tanto as aferências quanto as eferências, elas geram para a gente um eficaz, um adequado controle postural. Controle postural foi aquilo que a gente conversou muito nas aulas práticas, né, gente?
é a gente conseguir ficar sentado, sem apoio, com a postura ereta, e a gente conseguir ficar em pé, com os paravertebrais e o abdominal, aqui, nossos músculos do abdômen, todos controlados, né? Controlando as contrações, para a gente ficar em pé, a gente não ficar inclinado para um lado, inclinado para o outro, inclinado para frente nem para trás. Isso é ter controle postural. O controle postural só acontece quando a gente tem um tônus, né? E aí o que a gente chama então de tônus postural, ou seja, sem a gente. E alguém está pedindo para entrar aqui, peraí. Sem a gente ter que ficar pensando, né? Eu não estou aqui pensando, contrai minhas costas, contrai minha barriga, né? Então é um tônus basal dos músculos que a gente tem no tronco, que a gente chama de tônus postural, que permite que a gente consiga ficar sentado, em pé, de quatro, ajoelhado, né? Aquelas posturas altas, porém baixas, né? Que não é ainda ficar em pé ou subir uma escada, né? Então a gente consegue esse tônus através de controle cerebelar, tá? Através do controle postural. Não só cerebelar, né, gente? Então, para a gente ter um tônus bacana, todas as vias, né, proprioceptivas, né? Isso, as principais são as cerebelares, mas também nosso sistema visual, nosso sistema vestibular. Lembra que o equilíbrio postural são 3 sistemas, né? Visual, vestibular e o somatosensorial, que é o nosso proprioceptivo, nosso corpo todo. O cerebelo, ele é o dominante aí, principalmente da parte somatosensorial, da parte proprioceptiva. Uma das funções das vias cerebelares é dizer para a gente qual é a posição do nosso corpo no espaço, levar a nossa propriocepção, tá? Então eu saber que o meu pé está mais para cima, está mais para baixo, está virado para dentro, virado para fora. Agora eu aqui sentado, sem olhar o pé, eu sei porque eu tenho propriocepção do meu pé. Vocês sabem também, provavelmente. Vocês sabem se a perna está cruzada, se o dedão do pé está para cima, o dedão do pé está dobradinho, se os dedinhos estão encolhidos, se os dedinhos estão esticados. A gente tem essa percepção do nosso corpo todo, sem olhar, só pela presença dos músculos e tendões ali, levando nossa própria percepção através de neurônios pela medula. E a própria percepção vai ser muito avaliada, analisada pelo nosso cerebelo. É por isso, muitas vezes, que a gente vê um movimento acontecer, o celular tá vindo, ó. E aí o meu cerebelo, sabendo onde está minha mão, sabendo qual é a posição do meu ombro, ele estica a minha mão para eu agarrar o celular e o celular não cair. Beleza? Então essa execução do movimento, né, e a gente fazer um movimento para alcançar, agarrar, né, o goleiro agarrando uma bola, isso acontece quando o seu cerebelo percebe aquela movimentação. E aí, se for um ambiente externo, é o olho que vê, mas se for uma coisa no seu corpo, é o cerebelo que percebe, né? E aí você faz um movimento diferente ali para tentar fazer aquele movimento acontecer no lugar certo, no alvo. Pá. Isso é cerebelo puro, tá, gente? É coordenação dos nossos movimentos através da propriocepção. Muito bem. Além do tônus estar super interessado aí, né, no nosso controle postural, né, a nossa propriocepção tem que acontecer, o equilíbrio, né? Então, pacientes com alteração do cerebelo, as alterações chamadas ataxias, né? Esses pacientes muitas vezes, vão apresentar como problema motor desequilíbrio, instabilidade nas posturas altas, tá? Que pode ser visto sentado, pode ser visto deitado, pode ser visto em pé, deitado na postura mais alta, né? Quando ele está de 4 apoios, ele já tem lá instabilidade, quando ele está ajoelhado, né? Não deixa de ser posturas altas, porém ainda no leito. E quando ele senta e levanta, um desequilíbrio muito importante. O cerebelopata, quando vocês forem estudar em marcha de cerebelo, é muito comum eles apresentarem aquilo que a gente conversou, que é a marcha ebriosa, ou marcha do ébrio, ou marcha cerebelar, que é a marcha que a pessoa anda, então, ó, com a base aberta, né, os dois pés separados e sem uma linha reta. Eles andam como se estivessem bêbados, tá? Eu atendi muitas cerebelopatias, galera,
são hereditárias, né? São familiares, tá? De herança genética. E aí eu atendi um tio e um sobrinho que tinham uma ataxia chamada Machado Joseph. Eles iam para a clínica. E era muito engraçado, porque um sacaneava o outro, apesar da doença, né? Um sacaneava o outro, muito brincalhões, assim, muito, muito, muito. E era engraçado que quando um chegava primeiro, eles iam dirigindo, eu achava absurdamente louco aquilo, porque eles eram muito atáxicos, muito. Mas uma ataxia mais importante em marcha, né? As pernas eram muito, tremiam muito, né, durante as atividades. E eles dirigiam, assim, muito complexo. Mas tudo bem, isso é um outro plus da história. Mas o que era importante a gente ver, quando chegava, né, um estacionava o carro, voltava o outro, estava sentado já esperando, aí estava no corredor da clínica e falou assim, lá vem o bêbado, ó. E aí ele via andando assim, todo troncho, para um lado para o outro, para um lado para o outro, era muito engraçado. Que é a expectativa da lesão, né? É normal eles não conseguirem andar em linha reta, tá? Eles não têm percepção adequada dos movimentos, então eles andam, né, o tempo todo desviando a linha reta ali. É comum, tá? E a coordenação dos músculos, né? Então, quando você não sabe aonde está o músculo, você perde a coordenação motora. Então, cara, é também bastante comum a gente ver o cerebelopata querer pegar um copo, e aí na hora que ele vai, pô, eu vou pegar o copo, Rodrigo, beleza. Aí ele vai, 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 vai. Quando chega próximo, né, perto do alvo, aí exige mais coordenação, né? Aí ele começa a ter o tremor de ação. Aí ele pega, estabiliza o movimento e aí consegue beber a água dele. Na hora de devolver o copo, é a mesma coisa. Ele vai, teoricamente, numa linha reta, começa a tremer, 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 aí larga o copo. Só que nessa, né, de tremer, 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 o que que acontece, galera? Acidentes, né? E aí ele tem dificuldade para comer, dificuldade para escovar o dente. E olha, não brinquem com isso, né? Ah, mas a taxia vai ajudar a escovar o dente. Cara, não é assim que funciona, né? Na verdade, ele tem que ter o controle para ele fazer a escovação. Não é simplesmente tremer o braço, né? Tremer o punho ali, pentear cabelo. Todas as tarefas manuais, né? As atividades de vida diária ficam muito restritas. Então, esses pacientes, eles acabam, né? Sendo afastados das atividades laborais, né? Não conseguem mais trabalhar e vão ficar restritos em casa, né? Porque também tem muita dificuldade de fazer as atividades em casa. São as ataxias. Beleza. Então esse trio ternura aqui, ó, né, vai estar diretamente relacionado com a alteração do controle postural desses indivíduos. Bom, então o controle postural, né? A gente conversou isso já tem algumas semaninhas. Ele é então um mix, né, uma mistura da parte vestibular, que a gente estudou lá ali no VPPB, né? Então a gente saber virar o pescoço, virar os olhos, né? Essa interação do corpo com a parte vestibular é super importante para a gente manter a nossa postura. O cerebelo, o sistema cerebelar e o sistema sensitivo visual, tá? Essa galera junta vai ajudar a gente a manter um equilíbrio correto, constante, né? E aí, quando a gente tem uma alteração, principalmente no sistema cerebelar, a gente vai ter ataxias, né? Que a gente está conversando sobre isso hoje. Só que, quando vocês forem pegar um livro, ou vocês fazem muito, olhar no Google, ataxia, vai aparecer lá que existem outros tipos de ataxias, que não são só as cerebelares. Então, doenças do cerebelo causam ataxias. Porém, existem outras ataxias, tá? E aí essas outras ataxias, né, vão envolver o quê? O sistema vestibular, que é outro sistema que controla a nossa postura, e as ataxias sensoriais ou sensitivas, tá? Que é quando você tem um problema na sensibilidade do corpo da pessoa. O que que significa isso? Além de eu não conseguir, né, de eu ter ataxia, não controlar o meu pé na hora de botar o pé no chão, por um problema de controle motor do cerebelo, né? O cerebelo não comanda aquele movimento, porque o agonista e o antagonista ficam brigando, que é a ataxia clássica, né?
além desse probleminha, eu posso ter um problema sensorial, sensitivo, que é eu não saber aonde está o meu pé. Pensem, galera, eu não sei aonde está o meu pé e eu tenho que levantar e andar. Na hora que eu vou andar, beleza, eu até percebo onde está meu quadril, meu joelho, minha panturrilha, eu sei onde está aqui, mas eu não consigo ter a imagem corporal, mais a sensação do meu pé. Eu sei que eu tenho que fazer, ó, né? Eu tenho que balançar para frente minha perna, meu joelho, para eu conseguir dar o passo. E é a única coisa que eu sei. E aí a pessoa vai lá, joga o pé para frente, na hora que o pé bate no chão, ela não sente que bate, ela às vezes ouve o barulho. Então é muito comum. É um tipo, inclusive, de marcha, que a gente chama separado da marcha do cerebelo, que é a marcha que a gente chama de marcha tabética. O que é marcha tabética, galera? É a pessoa que não tem a sensação dos pés, a propriocepção, né, que a gente chama, e ela anda batendo o pé no chão, porque ela não sabe a hora que o calcanhar bate, ela não sente, ela só ouve a batida. E quando ela ouve a batida, ela fala: encostei o pé no chão, encostei o pé no chão, encostei o pé no chão. E ela vai andando como se estivesse tabeteando, que se chama, tá, que é batendo o pé no chão para conseguir andar. Aí essa pessoa, ela tem um problema de controle sinérgico ali, né? Ela não sabe a hora que tem que contrair, que tem que relaxar. Ela tem uma briga ali na hora de fazer a execução do movimento, mas essa briga não é um controle motor especificamente que está brigando, né? Ela tá errando os passos, ela tá descontrolada ali para andar, porque ela tem um problema sensitivo. Ela perdeu as vias cerebelares e vestibulares que são proprioceptoras. Então ela não sabe mais a posição do pé dela. Essa ataxia a gente chama de ataxia sensitiva, tá? Essa que você perde a sensação do pé é uma ataxia sensitiva. E a ataxia vestibular é super parecida, né? São as vias vestibulares que não deixam a gente conseguir também ter a sensação adequada aí dos pés no espaço e do nosso corpo no espaço. Então a gente acaba, né, tendo nossos problemas ali de conseguir virar o pescoço, não consegue virar para um lado e para o outro. São 3 ataxias muito descritas, tá? Mas se vocês pararem para pensar, as que mais vão estar presentes aí em estudos são a ataxia do cerebelo, que é a clássica, problema motor, e a ataxia sensitiva, que é a do pé para a percepção. São as mais presentes quando a gente fala de patologias aqui no mundo, né? Aqui no mundo. Tá, mas temos as ataxias vestibulares também. Bom, quais seriam os sinais clínicos quando a gente fala de problemas de ataxia no nosso indivíduo, galera? Bom, em geral, pessoas com problema no cerebelo vão apresentar dismetria, e aí eu peço a palavra aos senhores. O que é dismetria, galera? Avaliação de coordenação motora. Como que a gente diz que a pessoa está dismétrica, galera? A gente fez ontem, ó. Dedo na ponta do nariz, né? De olhos fechados. Se a pessoa acerta o alvo, é um bom indicativo, né? De que o cerebelo está funcionando legal. E a parte sensitiva também, né? Ela sabe onde está o dedo dela no espaço. Então não tem ataxia sensitiva nem cerebelar. E nem vestibular, provavelmente, né? Dismetria, galera, é quando a alteração do cerebelo causa o erro no alvo. Lembra disso? Quando eu falo para mais, o erro é uma hipermetria, né? Eu acertei o alvo, mas eu acertei para mais. Quando eu acerto o alvo para menos, a gente tem uma hipometria, né? Que são as chamadas dismetrias. Tremor
E aí o tremor no cerebelo é um tremor de ação ou tremor de intenção, né? Lembrando aí que é diferente do que a gente vai falar, né? Que é do Parkinson. Então, o que é o tremor de intenção? Na hora que você executa o movimento, você está executando, você começa a tremer, né? O tremor na atividade. É bem comum de ataxia cerebelar. Hipotonia, galera. O que é hipotonia mesmo? Tônus diminuído. Tônus muscular diminuído. Então, se a gente estudou lá no ciclo 1, né, aquelas espasticidades e tal, braços rígidos, duros, para a gente conseguir fazer a avaliação de tônus, né, para a gente mobilizar e ver se está prendendo em algum lugar. Quando a gente pega doentes do cerebelo, né, cerebelopatas, eles têm, ó, flacidez, hipotonia das articulações, frouxidão, tá? São todos mais flácidos, beleza? É bem comum de alteração cerebelar. A alteração de equilíbrio, que a gente já conversou. A alteração do cerebelo causa nistagmo. E aí, vocês lembram do nistagmo? A gente conversou lá na alteração do vestíbulo, né? Também acontece. É aquele batimento dos olhos, né? Involuntariamente, a bolinha do nosso olho fica contraindo, né? E aí, cerebelopata tem nistagmo espontâneo, tá, gente? A pessoa tá parada e tá com nistagmo. Não é porque a gente virou o pescoço dela, nada daquele teste lá de vestibular, não. Ali é um teste para você é, estimular o aparecimento do nistagmo, né? Quando você modifica lá o conteúdo do seu aparelho vestibular, lá dos canais semicirculares e tal. Agora, no cerebelopata, a pessoa tem nistagmo espontâneo, a pessoa está parada aqui, ó, e está com nistagmo. Os olhinhos estão batendo ali sem a pessoa querer, involuntariamente, tá? Disartria, que a gente falou ontem também, a alteração para articular a palavra. Então, ó, se o nosso paciente com doença cerebelar tem problema para controlar os músculos, falar é um ato muscular. Então, a pessoa com disartria de fala é aquela pessoa que vai ter dificuldade. Meus filhos estão atacados, né? Vai ter dificuldade de articular as palavras, beleza? Então é a pessoa que tem ataxia, alteração de controle motor, só que aí também nos músculos de fala, de corda vocal, de abertura de boca, movimento de língua. Então a pessoa fica com alteração na fala, tá? Disartria. Disdiadococinesia, a gente já falou. O que é disdiadococinesia, gente? Jorge Benjor. Brincadeira. É aquela que uma palma da mão fica para cima, uma para baixo, aí a gente tem que ficar virando, né? Rápido e sem trocar, tá? Quando a pessoa tem doença no cerebelo, ela vai ter disdiadococinesia. Problema na coordenação motora. Todos os testes de coordenação motora, a pessoa fica mal, beleza? Porque eles perdem o controle, né? Aí, ó, dissinergia, que a gente falou esse termo tão bonito ontem, né? O agonista e o antagonista ficam brigando, por isso que rolam os tremores, né? Eu quero estender, mas o meu antagonista quer contrair flexão. E aí eu fico tentando estender e ele em flexão. Extensão, flexão, extensão, flexão. E aí a gente fica o quê? Tremendo, né? Beleza. E a dismetria que a gente já falou. Então, doenças cerebelares vão cursar com esses sinais, beleza, galera? É muito sinal? É muito sinal. Todo doente cerebelar vai ter todos? Não. A maioria vai ter muitos deles, tá? Mas não é regra, né? O paciente não lê livro de neurologia, né, gente? Então, o paciente vai ter alguns sinais mais aparentes, né? Outros não vão aparecer, tá? Mas alguns desses aí vão estar presentes nos cerebelopatas diagnosticados com ataxias, tá? Bom, mecanismo da ataxia, então, né, gente? É quando a atividade do músculo agonista é reduzida
em magnitude e prolongada no tempo. Ou seja, ela reduz em tamanho e alonga no tempo, a atividade do agonista. E aí a gente tem então um problema de aceleração, déficit de aceleração. Já o antagonista fica atrasado, ele não desacelera. E aí, não sei se vocês conseguem entender esse conceito que foi descrito lá em 97, mas a ataxia seria, ó, veja bem, uma aceleração, né, com déficit, com uma desaceleração atrasada. Então pô, eu tenho que contrair a extensão de punho, mas eu tô com problema para acelerar essa contração de extensão de punho, porque o meu flexor de punho ainda está contraindo, ele não desacelera. Ele está com desaceleração atrasada. Porque os músculos eles ficam aqui, né, num neutro, né, uma contração, um tônus normal de um lado, um tônus normal do outro, né, os músculos em repouso. Na hora que eu quero fazer uma contração numa direção, digamos extensores de punho, eu tenho que acelerar essa contração, né, meu input sensorial, meu input motor, para que depois eu consiga também relaxar os meus antagonistas. Eu só consigo fazer o movimento quando eu contraio o agonista e relaxo os antagonistas. Quando eu vou fazer a contração dos agonistas, os meus antagonistas precisam relaxar. Se eu faço uma aceleração para contrair o agonista, mas a minha desaceleração, né, para eu relaxar o antagonista, eu não consigo relaxar, o meu braço fica preso, eu não consigo contrair. E aí eu fico brigando, tentando fazer e o outro não desacelera. E aí eu fico o quê? Ó, tremendo, né, com tremor de ação. Isso é bem na ação, hein, galera? Lembra disso? O tremor do cerebelo é na execução da coisa. Quando eu estou em repouso, eu estou em repouso. Ó. Eu não fico com ataxia. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa, aí o meu agonista vai querer contrair, o meu antagonista não tá relaxando, continua contraído, e aí os dois ficam brigando. E aí, para fazer alguma coisa, eu começo a ter tremor intencional, tremor de ação. Beleza, gente? Esses dois conceitos de ataxia. Então, vai ser sempre um problema ali do músculo agonista, que não está conseguindo fazer a contração acelerada, bonitinha, de magnitude grande, porque o antagonista não desacelera, ele continua querendo contrair junto. Só que ele não tem que contrair junto, ele tem que relaxar junto, só que ele não relaxa, e aí ele fica contraindo junto com o agonista. E aí ferrou. E aí você acaba tendo uma briga, que a gente chama de dissinergia, né? Sinergia muscular é o agonista contrair com o antagonista relaxar. Quando o antagonista não relaxa ou o agonista não contrai, a gente está em dissinergia, a gente não consegue fazer o movimento adequado. Os dois ficam querendo contrair, ficam brigando, né? E isso acontece em qualquer região do corpo, dependendo da lesão que o cerebelo esteja causando, tá? Bom, então a gente tem uma assinergia, né, do antagonista e do agonista. E isso vai determinar classicamente o que a gente chama de incoordenação. Tá? A gente perde a coordenação motora, que é essa história de eu ter que botar a mão no meu nariz, o dedinho, ó, e aí eu brigo, agonista, antagonista, agonista, antagonista, pum, acertei. Não, você está incoordenado, você não consegue acertar o alvo. Porque você não consegue ter o controle, né? Você fica querendo contrair, aí o bíceps quer dobrar o cotovelo, mas o tríceps está estendendo ele, e aí você não consegue parar o braço, aí você erra. Fica com dismetria, né? Tremor de ação, dismetria e incoordenação motora. Tudo bem, gente? Tudo bem. Isso é meio louco, né, professor? É meio louco, como as doenças neurológicas, né? Mas o legal, Raquelzinha, é que tem explicação, né? Que uma coisa que eu gosto muito na neuro, vocês sabem que eu visto a camisa, né? É que, cara, a gente sabe por que que a pessoa tá daquele jeito, entendeu? Tem uma explicação para aquilo. Não é simplesmente porque a pessoa, sei lá, machucou, né? Tipo, lesão ortopédica, ai, rompeu lá o ligamento, tem que reconstruir, legal. Na neuro, não, você vai ter um sinal ali na tua frente acontecendo. E aí você vai falar assim: caraca, por que essa pessoa tá fazendo isso?
Quando você começa a estudar, você entende, porque o controle motor vem dali. Então a pessoa não está fazendo porque os músculos estão lá todos brigando, né? Está tendo uma assinergia, uma dissinergia. Mas é louco ensinar e é muito legal a gente entender o que acontece, né, cara? Professor, Bom, eu oi. tenho uma irmã que já é falecida, que o senhor contando essa história do pé, né, que o paciente não sabe cadê o pé, aí ele escuta o barulho, sabe que é o pé. E a minha irmã era paciente de psiquiatria. Ela passava por isso. Hoje eu entendo, né, que não era sacanagem da parte dela. Que Uhum. doideira, Ela né? deve ter perdido a própria percepção. É bem comum acontecer quando a pessoa tem alteração na cadeia posterior da coluna. Então, na coluna posterior, né? Sabe a medula espinhal da gente, que a gente estudou lá no primeiro ciclo? As doenças da parte de trás dela, né? Que são as vias proprioceptivas que vão por trás, na coluna dorsal. E aí é bem comum lesão medular posterior, sífilis, tá? Neurosífilis causa alteração posterior da coluna. E algumas infecções medulares podem causar essa marcha tabética, que é a alteração total da propriocepção do corpo. E é curioso demais que a pessoa. O teste, galera, é assim: a pessoa tá deitada, né? Você pega o pé dela, você balança os dedinhos do pé. A pessoa de olho fechado. Aí você fala: você tá sentindo mexer aonde? Aí a pessoa fala: não, tô sentindo você mexer em lugar nenhum. Aí você fica: o quê? Aí você bota o dedinho empinado pra cima, assim, ó. Aí ela fecha o olho e fala: o dedo tá pra cima ou tá pra baixo? Não sei dizer. Agora, seu dedo tá pra cima ou tá pra baixo? Não sei dizer. É muito. É, é ruim, né? Porque a gente vê que a pessoa tá com uma alteração proprioceptiva importante. Mas na hora que você testa, você percebe o que aconteceu, você fica assim: caraca, é verdade mesmo, sabe? A pessoa ela não tem a percepção mais de onde está o pé dela no espaço, os dedos da mão, do pé. Começa distal, geralmente, né? Essas alterações patológicas. E aí é muito curioso. Tu fica assim, caraca, aquele pé esquerdo ali, eu botei pra cima, pra baixo, botei pro lado, pro outro, ela não sentiu nada. Então, uma pessoa que estiver andando na rua, e é real, tá, gente? Perde calçado, se tiver com chinelo de dedo, assim, vai andando, não tá sentindo nada. Não sente o pé, tá andando. O chinelo, quando vê, voa longe, a pessoa nem percebe que o chinelo saiu, aí vai olhar, vai ver que saiu. É assim, tá? Professor, a Hum. minha irmã, ela pulou do segundo andar, fraturou os dois calcanhos, rompeu os dois tendões de Aquiles e não sentiu. Pode acontecer. Tem várias possibilidades aí, né, Raquel? A pessoa pode estar com uma alteração cognitiva, né? Que a gente fala então das funções executivas, né? Ela pode estar muito alterada, e aí está muito relacionada às questões psiquiátricas, né? A pessoa, ela não sente mais dor, ela perdeu um pouquinho do filtro dela. Ou ela pode estar com uma alteração lá no pé, lá nas pernas, que não está levando a informação para a medula e para o cérebro dela. E aí está causando algum tipo de alteração. Aí a lesão pode ser no pé ou na medula, né? Nesse trajeto aí, que não está levando a propriocepção para o pé. Mas por um lado, que bom, né, Raquel? Que ela não sentia dor, porque deve doer muito, né? Romper os dois Aquiles, romper, fraturar pé, é uma dor muito importante, né? Então, pensa pelo lado positivo aí, pelo menos ela não estava sentindo essa dor. Mas é pesado, assim. As informações elas têm que passar para o nosso cérebro, né? Então, ou o nosso cérebro não está interpretando, ou não está vindo. Aí tem que ver aonde pode ter sido ali o problema. Muito bem. Uma forma da gente avaliar, né, se a pessoa está com doença cerebelar é a gente fazer uma manobra chamada manobra de Stewart Holmes. Acho que a gente chama de manobra do rechaço. É mais fácil de falar, né? O que é manobra do rechaço, gente? Também é um teste pegadinha com o paciente, Ayrton. Tu bota a mão assim, ó, né? Pede a pessoa contrair o bíceps, por exemplo. Resiste, atrapalha e do nada você solta, sem a pessoa perceber. E aí, se a pessoa tiver com uma ataxia, né, problemas para controlar os músculos agonistas, na hora que ela tiver contraído o bíceps com muita força, você estiver resistindo, você soltar, ela não freia. E ela muitas vezes pode acertar o próprio rosto.
a gente evita, quando a gente desconfia que o paciente é cerebelar mesmo, obviamente, a gente não faz na direção do rosto, né? Porque a tendência é a pessoa acertar o próprio rosto. E a pessoa ainda fica rindo, fica meio sem graça na hora, tá? Mas acontece a beça em alteração cerebelar, a gente faz a manobra do rechaço, fazer a pessoa contrair, contrair, você solta, e aí a pessoa está contraindo, ela não consegue, né, controlar aquela contração, e aí ela se acerta, né, se bate algumas vezes, né, o braço vem direto, tá? É um sinal importante aí de que a pessoa está com alteração na coordenação motora, ela não está conseguindo coordenar o braço dela, ela só contraiu resistido ali, mas na hora que ela tiver que frear, ela não freia. Beleza? Bom, mecanismos da ataxia, então, gente. A gente tem descrito na literatura, né, de acordo com a biomecânica, que o movimento de um segmento, por exemplo, do braço, está sempre ligado a outro segmento, como o antebraço, né? E essa ligação, né, causa o que a gente chama de torques entre os segmentos, né? Torques intersegmentares. Então, a ataxia, ela vai ser a incapacidade de você explorar, começar ou conter, frear os torques entre os segmentos. Que aí é bem a explicação da manobra de rechaço, né? Então, para você contrair o cotovelo, tu usa bíceps, mas você está usando aqui um pouco de deltoide, um pouco de trapézio, teu punho está contraindo em flexão junto aqui. Então, os segmentos estão ligados ao segmento do cotovelo. Por essa questão aí do torque intersegmentar, né? Eles estão fazendo um movimento global. Na hora que você tem que controlar o movimento, o torque está ativo, você não consegue controlar. E aí você continua contraindo sem parar, tá? É bem comum essa explicação, então, né? A incapacidade de você conter ou de você explorar, né, de uma forma mais controlada ali, os nossos torques entre os segmentos. Então, às vezes, você até controlou o bíceps, mas o punho descontrolou, o ombro descontrolou, né? Então, os segmentos podem estar atrapalhando ali a execução do movimento como um todo. Porque, infelizmente, ou felizmente, todos os nossos movimentos, né, eles não são simples, né? Ah, eu tenho que levar o celular no ouvido. Não é simplesmente bíceps, né? Eu tenho aqui flexores de dedo, extensores de punho, eu tenho um pouquinho de rotadores de glenomeral, abdutores de glenomeral para conseguir botar o celular no ouvido. Então, os movimentos são intersegmentares. E às vezes os probleminhas acontecem justamente por causa desse controle intersegmentar. Beleza, gente? Beleza, professor. Beleza. Leandro. Ô, Raquel. Então, vamos embora. Bom, aí o movimento de um segmento que está ligado a outro segmento vai causar esses torques intersegmentares, né? Um vai auxiliando no outro ou atrapalhando o outro, né, gente? E aí, já entrando até em tratamento um pouquinho, gente, uma estratégia compensatória que reduz essa interação dos torques é o que a gente chama de decomposição do movimento. Que eu até falei com vocês sobre isso quando a gente viu a avaliação. Quando a gente vai fazer o teste index-nariz, de olho fechado, botar o dedinho na ponta do nariz, ó. Tem gente que erra, que a gente chama de dismetrias, né? Tem gente que faz com tremor, né? Que tá com problema de ataxia, de coordenação motora. E existem pessoas que compensam essa execução fazendo isso, ó. Vem, 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 encosta. Essas freadas, né? Eu só dobro o cotovelo, depois eu só aproximo o ombro, aí depois eu dobro o punho, aí depois eu boto a mão. Quando eu freio o movimento em, né, pedaços, eu vou decompondo ele, é uma estratégia que muitos pacientes com alteração cerebelar fazem para conseguir acertar os alvos. Beleza? Só que na vida real a gente não consegue, não é assim, né? A pessoa chuta uma bola, você tem que agarrar a bola, você não pode. Primeiro eu vou esticar o cotovelo, depois eu vou esticar o ombro, depois eu vou abrir a mão. E nisso que você está pensando em fazer um de cada vez, a bola já entrou e já foi gol do teu rival ali. Então os movimentos,
eles são lineares, né? Eles acontecem de uma forma contínua. A gente não pode, para pegar um celular, primeiro eu vou estender o punho, depois eu vou esticar o cotovelo, agora eu vou agarrar o celular, aí eu subo meu punho, aí eu troco de mão, aí eu dobro meu cotovelo e aí eu boto no ouvido. É uma estratégia, a gente chama isso de estratégia compensatória, que os pacientes cerebelares vão fazer, né, vão criar, para conseguir fazer as atividades do dia dele, né, as atividades de vida diária dele, tá? A gente chama isso de decomposição do movimento. Muitas vezes, lá no índex nariz, a gente vai anotar. Ah, a pessoa fez, mas primeiro ela dobrou o cotovelo, depois ela trouxe o braço à frente, depois ela apontou o dedo, aí depois ela encostou. Ela foi decompondo para conseguir executar a tarefa. Por isso que a gente, na hora de fazer o índex nariz, tem que ser um movimento direto, alternado e com ritmo. Né? Não pode ficar nessa de freando para fazer. Aí, se fez isso, está com decomposição do movimento. É um sinal característico dos atáxicos, tá? Eles, por essa alteração aí do torque intersegmentar, né? Eles vão contraindo um pedacinho de cada vez para conseguir fazer o alvo certo ali, para você conseguir fazer a atividade no alvo, né? Beleza, gente? Esse conceito aí de decomposição. Sim. Beleza, beleza, professor. Mas, professor, caso a pessoa não consiga encostar o dedo no nariz, a gente teria que ajudar? Como é que... Porque, assim, é meio difícil, né? Acertar no alvo quando ela Então, tem esse... na verdade, não é tão difícil não, tá, Leandro? Mas, lembrem, galera, que existem exercícios para a gente treinar e esse teste do índex nariz é só uma avaliação. Então, no primeiro dia, você vai conhecer a pessoa, você vai fazer isso com a pessoa. Se ela responder bem, aí você anota que tá tudo bem, não deve ter nada no cerebelo. Se ela responder mal, por algum motivo, for freando, errar o alvo, tremer na execução, você anota e aí você tem um dado, que provavelmente o problema da pessoa vai estar lá na topografia da lesão dela, é uma lesão do cerebelo dela, tá? E aí você vai guardar essa informação com você, e a partir do segundo, terceiro dia, você vai fazer exercícios para essa pessoa para melhorar a ataxia dela, tá? Mas são só testes, né? Quando a gente faz um índex nariz, por exemplo, a gente descobre isso, é uma avaliação que a gente fez, é um teste, né? Tá naqueles primeiros dias que você conhece o paciente. Depois disso é tratamento. A gente vai ter que tratar essa ataxia. Você identificou que ele tem? Bora tratar. Beleza? Não é tão difícil não, Leandro. Mas eu confesso que, né, é bem possível que algumas pessoas vão ter lá a dismetria, né? Não vai acertar o alvo e tal. E aí você anota. É um dado, tá? Ela pode não ter nada no cerebelo se ela só errou o alvo, né? Às vezes tem fraqueza, né? A pessoa não consegue abrir o braço, Rodrigo. E aí ela não conseguiu fazer. Aí você bota lá, não conseguiu fazer. É diferente do que a pessoa que está lá super, né, ativa, mas na hora de fazê-la, acertei, acertei. E quando você vê, ela errou todos, tá? Então você percebe que ela tem uma incoordenação, é um dado, é um achado da sua avaliação. Beleza, Leandro? Beleza, beleza. Aí sim, achou, né? Encontrou esse achado, aí tem que tratar isso de alguma forma, tá? Então, decomposição é um outro achado, né? Na hora que a gente vai fazer os testes, a gente pode encontrar decomposição de movimento. E aí a gente tem que pensar, caramba, como é que a gente vai fazer esse paciente fazer um movimento linear, né? Sem ficar freando para conseguir fazer. É uma outra preocupação do fisioterapeuta aí. Doentes com ataxia, né? Pacientes cerebelares podem ter decomposição, tá? É uma estratégia deles. Bom, quando a gente pensa em ataxia, então, se você não tiver a percepção do corpo, né? Que a gente chama então de propriocepção, e se você não tiver a visão, né, para você ver o seu ambiente e tal, e aí a visão muito a ver com a parte vestibular junto, né, porque virar o olho, virar o pescoço, ou ter um problema realmente de visão, de acuidade visual, se você não tiver esses dois carinhas, muito provavelmente você vai errar o movimento, que são as explicações clássicas que a gente tem para ataxia, né? É eu não perceber onde está o meu braço no espaço, ou eu não ver, né, aquele objeto chegando no espaço e eu não consigo alcançar ele.
tem também toda uma explicação aí associada à ataxia, né? A perda da propriocepção e da visão, junto com a perda também do torque, né, do movimento. Bom, quais são as compensações que nosso paciente atáxico vai apresentar, gente? Nosso paciente vai apresentar possibilidade de usarem os braços com braços e pernas, né? Com rigidez ou com contração. Sempre nosso paciente cerebelar vai estar com a base alargada, tá? Então os pés vão estar longe um do outro. É muito, muito, muito comum. Aí o cerebelar, ele vai ter a marcha ou muito rápida, que ele não tem aquele controle de frear, ou muito devagar, porque ele freia demais, aí ele perde o controle. E muitas vezes ele vai precisar usar as mãos, se apoiando nos lugares, para conseguir manter o controle postural e manter o seu equilíbrio, tá? É muito comum esses indivíduos apresentarem esse quadro de base alargada. Bom, pensando em fisioterapia, gente. Bom, a gente tem que trabalhar a parte de funções e estruturas do corpo. Então, a gente vai ter que melhorar principalmente o equilíbrio deles, né? E esse controle muscular, a coordenação motora, né? As incoordenações. Então, a gente vai ter que melhorar esses déficits, né? De coordenação e de equilíbrio, que são muito comuns nos atáxicos. Melhorar as performances, né? Então, desempenhar melhor as atividades de vida diária. Favorecer a funcionalidade dele, então botar ele para voltar a fazer as coisas sozinho. Utilizar as estratégias compensatórias quando for necessário, para fazer esse paciente ficar independente. Treinar o controle postural dele, que aí já vai ser conduta, né? Reduzir as rigidez e as fixações de tronco. E manter a integridade ósseo-mio-articular, né? Super importante a gente manter essas integridades. A tendência natural de todos nós, ao ficarmos doentes, né, galera, é a gente ficar numa posturinha lá encurtada, né? Mesmo sem querer, tá? O cerebelopata, ele não tem por que ficar todo encurtado, mas ele fica. Porque ele vai parar de querer levantar, ele vai querer parar de andar, vai querer parar de fazer as coisas, vai ter alguém em casa para fazer por ele, não vai mais na rua. E aí a tendência é fazer essas pequenas contraturas de mão, de pé. Eu atendi uma menina também que era jovem, tinha 30 e poucos anos, ela tinha uma ataxia muito importante, que era telangiectasia. E essa menina, ela era toda encurtada, gente. Ela ficava de pé com duas muletas, mas tinha os dois joelhos colados lá, né, um padrão adutor já, que não é comum do atáxico, então ela fez aquilo ali por restrição no leito, por imobilidade. Ela encurtou as duas perninhas. Os pés dela eram já caídos, assim, equinos, né? Enfim, cheia de problema que não é para aparecer em cerebelopata, né? Não deveria, tá? Já que eles são todos, né, flácidos, né, com frouxidão. Não deveriam apresentar rigidez de membros, por exemplo. No caso, esse seria um autotratamento, né, que ela fez. Como assim autotratamento? Explica melhor, Leandro. Andar com bengala, andador, aí a pessoa... Provavelmente alguém orientou ela, né? O médico ou algum outro fisioterapeuta e tal, já Não, deve ter sim, passado. sim. Mas seria a única forma dela andar, né? Ela tem um déficit de equilíbrio muito grande, ela anda com os dois pés afastados e isso faz com que, naturalmente, o joelho junte, né? Faz um valgo, tá? Quando a gente abre muito a perna e o quadril tá fraco, a gente vai ter uma tendência a juntar os joelhos para ficar com a perna mais aberta. E aí ela tinha esse valgo importante dos joelhos, com base alargada, usava duas muletas e tal. Acabou que ela nem ficou em atendimento, porque ela tinha muita dificuldade de ir para a clínica, né? Ela precisava fazer atividade em casa, tinha que chamar um fisioterapeuta para ir na casa dela. Porque esses pacientes que têm uma ataxias progressivas, algumas são progressivas, esse paciente só vai piorando com o tempo, né? E aí, se ela já está com dificuldade para ir para a clínica hoje, daqui a um ano ela vai estar pior, né? Teoricamente.
com essa dificuldade vai ter aumentado, né? Então, é melhor fazer em casa, já que ainda tem risco, né, dela ir. E é louco, porque às vezes, eu não sei, vocês vão estudar, o roteiro eu vou abrir para vocês, mas ataxias, elas podem acontecer na infância, e aí a criancinha vai ter aquela evolução ruim. E pode aparecer no adulto, numa certa idade, o adulto começa a desenvolver fraqueza, quedas, né? Igual na nossa SA que eu li ontem, né? A família das pessoas, depois de uma certa idade, todo mundo daquela família começa a ter um problema de equilíbrio. E aí vai investigar, é uma doença genética, uma ataxia, que adquire no adulto. O adulto vive bem, 30, 35, 40 anos, de repente começa a ficar com problema, por déficit familiar, herança genética. E aí essas ataxias, então, gente, elas vão aparecer às vezes, né, do nada na pessoa, depois de ela ter uma vida saudável, a vida inteira. E aí é complicado, porque as pessoas precisam se adaptar. Geralmente as ataxias vão ter esse caráter crônico e progressivo, e aí complica, né? Porque você pensa, pô, daqui que eu tô assim, diagnostiquei, eu vou só piorando. Fazendo atividade física regular, com fisioterapeuta e tal, geralmente essa progressão é lenta, né? Ela vai se manter bem, se manter bem, se manter bem, vai perdendo muito pouquinho a cada ano, mas vai perdendo. E esses indivíduos são jovens, então muitas vezes eles dirigem, têm vida ativa, trabalham, né? E aí eles querem ir para a clínica de carro, porque eles dirigem, não tem problema nenhum, dirige a vida inteira, vou parar de dirigir agora. Só que tem um problema, coordenação motora importante ali, né? Então é um indivíduo que tem risco ao dirigir sozinho pela rua, porque o pé dele pode simplesmente não obedecer. O agonista queria frear e o antagonista, né, atrapalhar o movimento e o carro não frear, sabe? Então, precisam de algumas adaptações, né? Depois do diagnóstico, tem que começar a ficar preocupado com algumas coisas. Beleza? Mas teoricamente pode acontecer na vida adulta, assim, e são pessoas que estão, né, acostumadas a fazer ter vida saudável e tem que começar a fazer algumas adaptações. Opa, vamos lá. Bom, então como estratégias para melhorar o equilíbrio, né, gente? A gente vai ter aqueles treinos de resposta voluntária ao equilíbrio. O nome da técnica, eu acho que vocês estão carecas de saber. Eu falo sobre essa técnica direto, que é aquela técnica do não deixa eu te empurrar, não deixa eu te rodar, não deixa eu te trazer, né? Que a gente chama de reversão de estabilizações, né? Treino de resposta voluntária ao equilíbrio. Ele voluntariamente, ó, vai para um lado, vai para o outro, vai para frente, vai para trás, vai, né? Otimizar as informações sensoriais também é super importante, né? A pessoa que não tem a propriocepção, não sabe se a mão está fechada ou se a mão está aberta, quanto mais estímulo sensorial você der para aquela mão, melhor para ela voltar a ter uma percepção. Então, uma estratégia que a gente fazia muito em clínica, né? Para paciente com ataxia no pé, né? Com essa incoordenação do pé, para melhorar um pouquinho a parte proprioceptiva, era colocar o TheraBand com um nó lá no calcanhar e um TheraBand com um nó lá no antepé. E a pessoa tinha que pisar naquele TheraBand e ela tinha que deixar o TheraBand preso, tanto no calcanhar quanto no pé. Ela não podia levantar aquele pé. E aí a gente estimulava, falava, você está sentindo o calcanhar? Você está sentindo que está pisando em alguma coisa? E aí, às vezes, o tato está preservado, mas a propriocepção não. E aí, quando você estimula com tato, né, com uma coisinha, né, uma bolotinha lá no pé, você fala, tem alguma coisa que eu estou pisando, mas eu não sei identificar o que que é. E aí, aquilo ajuda a pessoa, então, a melhorar um pouquinho o input sensorial para identificar. Mesma coisa quando você coloca, né, a pessoa em pé no bozu, naquela borrachinha, né? Aquela bola, né, meia lua, e a pessoa fica ali em cima que fica instável. O paciente com alteração proprioceptiva vai pirar no bozu. Então bota ele apoiado no espaldar ou numa barra paralela, faz ele pisar no bozu e faz ele levar o pé para frente, o pé para trás, né? Tentar empurrar a bolinha para frente e para trás, para ver se ele melhora um pouquinho a percepção com o tato do bozu, tá? Bolas com espetinho, enfim, todas aquelas estratégias de sensibilidade são interessantes para melhorar um pouquinho a propriocepção, visto que são vias diferentes. Então, às vezes, a pessoa está com a propriocepção ruim, mas o tato está funcionando, o frio e o calor estão funcionando, né?
a agulhinha, a dor está funcionando. Então, às vezes, você vai ficar estimulando só a dor, só o tato, só o calor, só o frio no pé do paciente. E aí ele começa a entender, ah, não, meu pé está aqui, ó, tá esquentando lá no meu pé. E aí ele percebe que o pé está ali. E aí ele começa a fazer os movimentos, sabe? Então, a gente precisa melhorar um pouquinho essas informações sensoriais e pode aplicar bengalas e andadores. Talvez seja bem importante, tá, gente? A gente aplicar órtese nesses indivíduos com doenças cerebelares. Eu tenho uns vídeos, galera, que eu vou tentar passar aqui pra gente, que são de pacientes cerebelares que a gente tratava na clínica, e eu salvo esses vídeos há anos. Deixa eu ver se eu... Aí eu falo, tem aqui uns vídeos? Aí eu não acho, né? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu acho que eu tenho sim. Já até passou aqui, ó. Aqui é mielopata. É porque é bem antigo. Deixa eu ir lá pra cima, que é mais fácil de eu achar. Aqui. Eu acho que tem um vídeo. Eu vou mandar agora pelo WhatsApp e vou abrir aqui pra gente ver juntos, tá? Que ele é grandinho, vai baixar. Quando baixar, eu boto pra gente assistir. Que é um paciente cerebelopata, um daqueles tio e sobrinho que eu falei que eu avaliava, que eu atendia na clínica. E eles tinham uma base muito alargada. E uma das estratégias que a gente tem para tratamento é aproximar esse paciente, tá? Opa, mandei para a pessoa errada. Vou mandar para mim mesmo também. Beleza, mandei lá no grupo da gente. Eu vou abrir aqui agora para a gente ver, tá? Lá embaixo. Aí, galera, o que que é esse vídeo, então, né? Que eu tô mandando para vocês aí. É um paciente cerebelopata com ataxia do tipo Machado Joseph, inclusive uma ataxia aí diferentinha, tá? Eu vou abrir aqui pra gente ver. Assim que baixar, que demora, que é grandinho, tem que baixar aqui no computador. Ah, aqui embaixo. Deixa eu frear e deixa eu projetar para vocês verem. Eu mandei para vocês todos, tá? Esse paciente, ele estava começando a fazer o exercício com a gente, só que ele tinha uma ataxia muito grande, uma ataxia no tronco, inclusive, tá, gente? E aí o que acontece, paciente com ataxia de tronco, gente? Ele muitas vezes vai ter uma dificuldade para conseguir andar em linha reta, ele vai ter tremor, né? E aí é o que eu falei para você, cerebelopata, galera, é muito isso aqui, ó. Ele anda com a base alargada, olha a distância dos pés dele, ó. E a gente estava fazendo uma estratégia compensatória nele aqui de colocar peso. A gente vai falar sobre isso hoje, inclusive. Um dos tratamentos para ataxia é a gente fazer a articulação sentir peso, sentir pesada. Que aí acontece um processo chamado aproximação articular. Sabe aqueles torques intersegmentares? Quando eu coloco peso, né, o peso gerado naquele osso de cima no outro osso faz com que o movimento seja melhor percebido. Então a gente faz a aproximação das articulações. E aí com esse indivíduo a gente estava fazendo uma aproximação de tronco. A gente colocou uma mochila, colocou caneleira, amarrou numa almofada e botou ele para andar. Vou apagar minha voz horrível, vou tirar aqui. E aí ó, a base alargada, ó galera. Ele só conseguia andar com os pés bem abertos, tá vendo? E o tronco dele tremia. Quando a gente aproximou o tronco, ó, ele parou de tremer o tronco. E aí ele começou a andar numa linha mais reta, que ele não conseguia fazer isso, mas continua com a base alargada. E aí a próxima etapa do tratamento seria diminuir essa base, né? Que a base está muito alargada. Ele para muito, ele tenta sempre colocar o braço, sempre tenta dar a mão para ele conseguir andar. Ele, sem essa aproximação que a gente colocou ali no tronco, né? Sem essa almofada amarrada aí cheia de caneleiras, esse paciente ele não conseguia andar nessa linha reta, por exemplo. Ele ia pelo corredor assim, ó, indo para um lado, indo para o outro, com a base alargada e todo ébrio, né? Como se estivesse bêbado mesmo.
É por isso que chamam, inclusive, de marcha do bêbado, tá, gente? Que é a marcha do cerebelopata. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui esse vídeo. Muito bem, gente. Seguimos, né? E aí, esse vovozinho, né, que era o tio do outro, esse era o tio, tá? Tinha um mais novo, que era mais jovem, que era o sobrinho dele, que era a réplica dele, só era mais jovem, tá? E eles não usavam bengala nem andador, não usavam nenhuma órtese de apoio, porque eles não queriam usar, eles não se sentiam confortáveis usando. Mas eles tinham essa instabilidade, ficavam de um lado para o outro, muitas vezes usavam o braço da esposa, né, e da tia lá para andar pelo corredor e para ir do carro até a clínica. Beleza. Então, como tratamentos possíveis, né, galera? Os usos de tábuas proprioceptivas, ó. Então, obviamente, né, galera, com os braços apoiados, por favor, né, galera? Não vai deixar a pessoa que tem aquela instabilidade igual daquele senhor ali, em cima de um negócio desse, para frente, para trás, sem apoiar, sem segurar em nada. Ele não vai conseguir, né? Mas não tentem, por favor, tá? Sempre deixe o membro superior apoiado. E aí você pode usar a tábua proprioceptiva, pode usar o bozu, né? Aquele que é tipo uma bolinha suíça pequena, para pisar. Treinos de superfícies instáveis. Então, se o paciente sentado ele tem muito tremor, coloca ele em cima de uma bola suíça que ele vai ter que achar o centro de gravidade dele, né? A bola é mole, né? Lembra, superfícies mais molengas, né? Menos estáveis, são mais difíceis de manter a postura. Então, a gente trabalha ali, ó, rotação de tronco, alcance, um pezinho só apoiado, ó, para a pessoa conseguir contrair, né, os músculos do abdômen e dos paravertebrais, para trabalhar a postura. Quando a gente fala de atáxicos, então, né, a gente pode fazer movimentos em várias velocidades, em várias amplitudes. São importantes trabalhar, então, mudanças de amplitude e de velocidade com esses pacientes com cerebelopatias, né? Então, é trabalhar amplitudes pequenas, amplitudes grandes, né? Movimentos devagar, movimentos rápidos. Essas alterações de coordenação são importantes. O paciente saber fazer uma palma bem devagarzinha e muito rapidinha, enquanto está sentado, mantendo sua postura, né? Então, alterar a velocidade das execuções, as amplitudes, bater palma em cima, bater palma embaixo, bater palma em cima, bater palma embaixo, né? As amplitudes e as velocidades desses movimentos, tá? São importantes para o controle postural e a coordenação motora. Tarefas que exijam manutenção, sustentação de força. Então, é manter o cara aqui, ó, na postura paradinha, estática, controlando o tônus, com uma isometria aqui de quadríceps, ó. Com uma isometria de membro superior aqui em flexão de 90 graus, um pouco mais de 90 aqui. Mantenha a postura. Fica ali. Exige isometria de um cerebelopata. Em geral, vai acontecer igual está na nossa SA, na nossa situação, galera. As pessoas com doenças cerebelares, elas não têm fraqueza. Você vai testar lá, os músculos estão todos grau 5, grau 5, grau 5. Fala, meu Deus, está tudo grau 5, ferrou. Eu sou fisioterapeuta porque eu trabalho só a fraqueza muscular. A pessoa que está com força grau 5, eu vou trabalhar o quê, gente? E aí você cai na pegadinha do fisioterapeuta que não estuda. Paciente com doença cerebelar não vai ter fraqueza. Vai estar com força muscular, geralmente até boa, melhor que a nossa. Mas aí o que você vai ter que tratar nessa pessoa? A coordenação motora e o equilíbrio, que são outras grandezas, né? Quando a gente pensa em CIF, é a função do corpo, a gente manter o equilíbrio e a gente ter coordenação motora. A força está boa, às vezes a sensibilidade pode estar boa, pode estar ruim, né? A propriocepção. O arco de movimento, as amplitudes estão boas. O tônus muscular geralmente está hipotônico, né? Está mais frouxo. E os reflexos podem estar bons também, sem problema nenhum. Então a gente vai trabalhar o quê? Equilíbrio e coordenação motora. Beleza, gente? É o top 1 aí dos pacientes com doença cerebelar. E coordenação motora de um cara que está com grau 5. Só que ele tem um grau 5, mas não consegue botar o dedo no nariz, porque ele erra o alvo.
Ele tem um grau 5, mas ele, na hora de fazer as coisas em casa, ele está tremendo, porque ele tem ataxia. Ele tem um grau 5, mas ele fica em pé e ele fica, ó, sem conseguir achar o centro de gravidade, porque os músculos estão contraindo sem ele querer. Então tem que trabalhar equilíbrio e coordenação motora nesses caras, tá? Fazer a chamada explosão do agonista, né? Então é fazer atividades de impulso, né? Então é fazer o agonista querer ganhar do antagonista, né? Porque o antagonista quer atrapalhar, não quer desacelerar ele, não. É desacelerar. Ele está com a desaceleração atrasada, né? Então é você fazer movimentos de impulso, ó, joga a bola para mim, joga, pum. Aí o antagonista vai querer atrapalhar, mas se você fizer com velocidade, com ritmo, a pessoa vai querer fazer um movimento mais forte, o agonista, do que o antagonista. E tem que trabalhar essas explosões, né, para ele conseguir vencer e voltar a ter controle postural, controle motor, né? Muitas vezes, galera, muitas vezes, trabalhar em CCF. O que é CCF mesmo? Mas o que é CCF mesmo? Vocês não sabem o que é CCF, gente? Eu tenho certeza que vocês sabem. Vocês não estão ligando o nome à pessoa. CCF, galera, é cadeia cinética fechada. Então é trabalhar o cara sem estar em cadeia aberta, né? Já que ele tem os tremores, as ataxias dele, fecha a cadeia, apoia a mão no chão, apoia o cotovelo na cama, apoia o braço no espaldar e faz os movimentos. Fecha a cadeia, galera. Comecem os trabalhos com cerebelopatas fechando cadeia. Pô, o problema é que em cadeia aberta, ele vai pegar um copo, e aí o que acontece com aquele copo? Ele treme, porque a cadeia está aberta. Aproxima a articulação, fecha a cadeia, e aí começa a trabalhar aquele membro superior, começa a fortalecer, começa a não ganhar fortalecimento, né? Começa a ganhar controle motor. Deixa a cadeia fechada, tira uma mão, começa a trabalhar aquela mão, fecha a cadeia de novo, vai com a outra mão. Estimulem trabalhos em cadeia fechada de tratamento, tá, gente? Vocês lembram que a cadeia aberta e cadeia fechada? Sim, não, talvez, quem sabe. Não lembram não, gente? Eu lembro. Ah, eu achei que tivesse caído por um momento. Falei, meu Deus, será que a internet caiu? Galera, o que é cadeia aberta? Vamos falar de forma simples aí. São exercícios onde a extremidade distal da gente tá livre, né? Cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia fechada. A extremidade distal tá fixa, né? E aí o que tá livre é o nosso corpo fazendo o movimento, né? Então cadeia fechada. Agachamento, né? A gente está lá com os dois pezinhos presos no chão e a gente agacha e levanta. Então o corpo está mexendo, o pé está preso. Flexão de braço, né? Você está lá apoiado no chão com os dois punhos e aí o corpo desce e o corpo sobe. Cadeia fechada, né? Então quando o distal estiver fixo, a gente chama exercício de cadeia fechada. Quando o distal está livre, né? Pega um halter, pega um TheraBand, é cadeia aberta, né? O distal está livre. Cadeia fechada é quando o distal está fixo, tá? Então, os nossos pacientes com doenças cerebelares, que têm força boa, eles às vezes precisam trabalhar mais em cadeia fechada para aquele tônus dele receber peso, para aquele tremor que ele tem parar de acontecer, né? A gente fecha as cadeias para depois trabalhar em cadeia aberta. Beleza, gente? Deu para entender? Eu sim. Aumento do feedback, né, que é essa história sensorial ali. Então, muitas vezes a gente coloca o paciente com TheraBand num punho, TheraBand no outro, a gente estimula o tato ali daquela mão que está apoiada, para ele entender que a mão está ali apoiada em alguma coisa. Lá no pé, a gente coloca aquelas pontinhos de TheraBand com nó, né, para a pessoa sentir o TheraBand com nó e manter o pé fixo no chão, né? Dê estímulo sensorial para os nossos pacientes com cerebelopatia, tá? E algumas técnicas de Cabot, né? A reversão de estabilização,
de FNP, né? Reversão de estabilizações, diagonais, né? Trabalhar em diagonais. No dia 10, na aula prática, a gente vai ver as diagonais, que agora são as diagonais de membros, né? De membros superiores. Então a gente vai trabalhar em diagonais, tá, galera? Com cerebelopata. Um braço está em cadeia fechada, o outro em cadeia aberta, fazendo diagonais, tá? E aí, quando a gente pensa, né? Até pensando aí em possibilidades terapêuticas. O nosso paciente com cerebelopata, com cerebelopatia, né? Com uma doença no cerebelo, esse paciente ele vai ter um tremor de execução, né? Então é um paciente que a gente quer que ele pare de tremer durante a atividade. Então o que a gente tem que fazer? Tornar essa atividade uma atividade onde ele não execute com tremor. Só para lembrar, né, galera, o parkinsoniano, que a gente vai conhecer também na segunda semaninha agora, ele é um paciente que tem uma doença que cursa com tremor também. Só que o tremor do Parkinson é um tremor no repouso. E aí, galera, o tratamento para o tremor de Parkinson é ele sair do repouso. Porque se ele estiver parado, ele está tremendo. Ó. Quando você pede ele para fazer qualquer coisa com a mão, ele vai fazer e não vai tremer. E não tem coordenação motora ruim, inclusive. Tá? Ele acerta o alvo, ele bota na boca, ele bate palma, ele joga a bola, ele faz o que tiver que fazer. Parou de fazer, aí ele começa a tremer. Então, o parkinsoniano tem tremor no repouso. Então, quando a gente pensa assim, cara, o tratamento é igual de Parkinson e cerebelo? Não, na verdade são opostos, né? Enquanto no tratamento do Parkinson, a gente vai treinar o tremor dele fazendo atividade física, no cerebelopata, fazer a atividade gera o tremor. Então, a gente vai fazer esse paciente ficar mais estático, controlado, para fazer atividade com coordenação motora fina com precisão. Então, a nossa atividade com cerebelopata vai envolver amplitude grande, amplitude pequena, que isso a gente faz com Parkinson. Vai envolver exercício com ritmo, mais rápido, mais devagar, que também é exercício de Parkinson. Mas os objetivos são completamente diferentes. O cerebelopata, eu vou tratar o tremor de ação. Eu quero que ele faça sem tremer. O parkinsoniano ele faz sem tremer. Eu quero que ele pare de tremer no repouso. Então eu vou fazer as atividades para manter ele sempre ativo, para na hora que ele estiver no repouso, o tremorzinho não entrar. Que aí a gente para de estimular a via dopaminérgica dele, fazendo o tremorzinho ficar constante ali. Então são objetivos diferentes, embora algumas condutas sejam parecidas, né? As condutas vão envolver grandes amplitudes, pequenas amplitudes, ritmo rápido, ritmo lento, né? Frear e iniciar o movimento, só que são tremores diferentes a serem tratados. O tremor do cerebelo é um tremor de ação, o tremor de Parkinson é um tremor no repouso. Então, o tremor no Parkinson só aparece quando ele está parado, o tremor do cerebelopata vai acontecer o tempo todo com você fazendo exercício com ele está tremendo, ele não está conseguindo fazer, ele anda ruim, tá? E aí são outros objetivos. Mas às vezes as condutas podem ser parecidas. Muito bem. Então, ó, técnicas onde você vai fazer então aquelas reversões de estabilizações para o rolamento na cama, ó, joelho para um lado, joelho para o outro, fazer a ponte, ó, subir o quadril, né, manter. A pessoa que tem ataxia de pernas, né, de pé, a pessoa não, né, vai ficar tremendo na hora de fazer os movimentos de rolamento para um lado e para o outro. Então, faz a isometria, ó, faz ele manter a força parado ali sem tremer. Faz eles apertarem uma bolinha, faz levantarem a ponte, ó, levantar o bumbum da cama e manter, ficar parado em isometria. É importante para eles. Aí com eles, diferente do Parkinson, é importante fazer isometria, né? Manter o corpo parado, contraindo, para eles pararem de tremer. O Parkinson é o contrário, a gente evita a isometria. A gente faz atividades dinâmicas, com velocidade, com tempo, com amplitude, com ritmo. O cerebelopata não. A gente até faz ritmo alto, ritmo baixo, grande amplitude, pequena amplitude, mantém, fica parado, mantém a postura, contrai, isométrico. Isso, fica aí 5, 10 segundos, bate embaixo, bate em cima, abre o braço, mantém a isometria.
Contrai uma bola, contrai, mantém, firme, sobe o bumbum, mantém. Então são mais técnicas para controle estático, né? Porque eles ficam tremendo quando eles estão fazendo. Beleza? Então são meio que opostos quase, tá, gente? Enquanto a gente quer que o cerebelopata fique parado, a gente quer que o parkinsoniano fique em movimento. As técnicas são parecidas, mas são objetivos completamente diferentes, tá? Arremessos, ó, arremessar a bola, agarrar a bola, né? Fazer movimentos de grande amplitude, de pequena amplitude, acertar o alvo, né? A bola, se essa bola então for pesadinha, né? É melhor ainda. Cuidado para não acertar o nariz da criança, mas se for uma bola pesadinha, é melhor, porque aí quando os dedos sentem o peso da bola, eles aproximam as articulações do punho. E aí aquele punho sente o peso e compensa melhor o movimento para arremessar, tá? Sempre superfícies instáveis, o uso do espelho, né, como feedback visual, já que o cerebelopata funciona muito, né, com feedback visual. Então, botar um espelho ali na frente, fazer a execução dos movimentos, super importante também. E o treino de tarefas que vão exigir a sustentação da força, né, gente? Como a gente já comentou, é importante que esse cerebelopata mantenha contrações isométricas, mantenha a força sustentada, tá? Além disso, treinos em movimentos suaves, com muita amplitude, com muitas velocidades, interromper, né? Então, ó, é para jogar a bola na cesta. Você primeiro vai arremessar lá no alto, para, não arremessa agora. Pum, interrompe, volta para o repouso. Vai, tenta arremessar. Na hora que ele for arremessar, para, não arremessa. Volta, e aí agora sim, vai, arremessa. Frear o movimento, né? Decompor ele, entender que ele pode frear sem o músculo dele querer frear para ele. É ele que manda no músculo, sabe? Alternar os movimentos, treinar a explosão, treinar a cadeia fechada e treinar a sensibilidade, tá? E aí, o item que talvez seja um dos mais importantes quando a gente fala de tratamento de cerebelopatia, galera. A gente deve buscar melhorar a propriocepção, né? Aquele braço, saber onde ele está no espaço, aquele pé, a gente saber onde aquele pé está no espaço, sem olhar. Percepção corporal. Para isso, a gente usa o que eu falei para vocês, ó, o uso de pesos, o uso de aproximações, tá? O que seriam esses pesos? O que seriam essas aproximações, galera? É o uso de a nossa própria mão, né? Aproximando, ali atrapalhando, fazendo uma força, e aí o cara tem que compensar aquela força com você. Ou o uso de pezinhos, caneleira. Se for para tronco, fazer igual a gente viu no vídeo ali, né? Amarrar um peso no tronco da pessoa, pegar várias caneleiras, fazer um cinto de caneleira, né? Botar igual o Rambo usava assim, né? Cruzando no tronco dele. Na mão, colocar uma caneleira como se fosse um relógio, uma pulseira. No pé, nas pernas, né, na panturrilha, colocar lá a caneleira para o cara andar, né, sentindo melhor ali o peso da aproximação do tornozelo dele, tá? Para que esse indivíduo adaptado consiga fazer uma marcha melhor ou consiga fazer atividades de vida diária melhor. Eu acho que eu até comentei com vocês no início do semestre, galera, mas o que a gente tem descrito, né? Às vezes, a terapia ocupacional, que é a nossa parceira aí, às vezes o que essa galera faz? Eles fazem uma caneta para o paciente que tenha chumbo na caneta. E aí o paciente pega a caneta é pesada, pela caneta ser pesada, a percepção daquele peso daquela caneta altera a pegada, né? E aí mexe mais aquela mão, porque fica pesado para você escrever, ou seja, faz aproximação articular no punho e nos dedos, e aí a pessoa consegue escrever porque a caneta está pesada. Então, a adaptação para cerebelopata é colocar, às vezes, pezinho nos objetos de vida diária deles. É garfo e colher com peso, é caneta com peso, é o prato com chumbinho colado embaixo também para ficar mais pesado, ele não ficar com tremor na hora de fazer a comida dele. E aí é uma casa que fica uma casa toda adaptada para aquela alteração cerebelar. É muito interessante ver. E aí quem faz essas adaptações geralmente é o TO, né, o terapeuta ocupacional. E tem muita adaptação bacana, né? Colocar barra paralela na casa,
que aí até a gente pode sugerir, né? Mas essas construções desses objetos aí adaptados é super interessante, porque aí o cerebelopata consegue comer, consegue tomar banho, sabe? Consegue, né, escovar dente, botar o pezinho na escova e na pasta. E aí a pessoa, só de ter aquela percepção mais pesada, a pessoa executa a tarefa, tá? Então, o uso de pesos com aproximações articulares, tá, gente? Qual de onde a gente tira isso, né? De 2000 para cá, principalmente, muita gente escreveu sobre, tá? Falando o acréscimo aí do peso ou de uma resistência que seja, né? Fazendo compressão articular, mudando o input sensorial do cerebelo da gente. Então é essa história, tipo, eu não consigo escrever, porque essa caneta aqui é leve demais, né? Na hora que eu pego nela, minha coordenação vai pro brejo, começa a tremor, ó. Que aí lembra, né? Tremor na ação. Na hora que eu vou escrever, eu tremo muito. Eu não consigo controlar minha mão. O que inventaram aí no mundo? Peso. Coloca uma caneleira nesse punho, que aí a caneleira de 1 quilo, 2 quilos, vai fazer com que o cotovelo, né, lembra do torque intersegmentar, e o ombro sintam esse peso, né, melhora a parte sensorial, e aí eu controlo melhor meu ombro, e aí eu consigo escrever melhor algumas vezes, só pelo controle de ombro e cotovelo. Ah, não, o problema é mais distal. Meu cotovelo fica parado, meu ombro fica parado, mas a minha mão está tremendo. Coloca um peso na caneta. Aí a caneta vai ter uma percepção melhor na mão da pessoa e a pessoa vai conseguir escrever. Então, esses trabalhos com aproximações articulares e ganho de peso tem sido muito bem evidenciado, tá, para tratamento de cerebelopata. A gente precisa fazer essas aproximações articulares. Beleza, gente? O uso de pesos e de andadores, então, pode diminuir os movimentos atáxicos, entretanto, podem aumentar o gasto energético e a fadiga. E aí, se forem doenças, né, que tem um caráter aí de lesão muscular, né, que não é o caso das maioria das ataxias, então isso não seria um problema. Mas, obviamente, né, você usar um peso para fazer atividade de vida diária vai cansar mais a pessoa, né? Pensa, pô, eu tô fazendo tudo sem peso nenhum. Aí o cara começa a colocar uma caneleira de 2 quilos na minha mão para eu fazer as coisas. Óbvio que vai cansar mais, vai gastar mais energia, tá, gente? Então é normal. Beleza. E aí o artigo, a galera aqui do Brasil pesquisa muito isso, tá, gente? Há muitos anos já. E aí a gente tem descrito, né, que o peso nos membros inferiores melhora o equilíbrio estático, melhora a antecipação e a reação dos movimentos, melhora a coordenação da marcha e o tremor de ação, né? Ou seja, melhora a independência funcional. Então, esse artiguinho, ó, efeito do peso, né, para membros inferiores no equilíbrio estático e dinâmico, é um artigo aqui do Brasil e que virou, né, meio que um dos nossos guias, assim, quando a gente pensa em cerebelo. Então, a gente precisa fazer esse cara aproximar as articulações. Aí depende da ataxia, lembra? Se uma ataxia apendicular, né, nos braços ou nas pernas, a gente vai colocar os pesos nos braços e nas pernas. Se for uma ataxia de tronco, né, que a gente chama de ataxia axial, ou seja, o tronco fica balançando, aí você tem que colocar igual o vovozinho fez no vídeo que eu mandei para vocês. Aproximar o tronco dele, para ele ter a percepção daquele tronco mais estável e ele conseguir executar a marcha, executar os alcances de braço, porque você estabiliza aquela ataxia, fazendo então uma compensação ali com peso, beleza? É estratégia compensatória. A gente acredita, então, né, acredita-se desde então, né, desde os anos 2000 para cá, que o peso então altera a programação motora e as conexões cerebelares desse indivíduo, né? Então essa descarga de peso melhora o input sensorial, a parte cerebelar, né, que interpreta as sensações melhora e aí o controle motor melhora, que você percebe melhor aquele corpo no espaço, melhora a propriocepção, melhora o controle motor. Beleza, gente? Perguntas? Beleza, Beleza? Perguntas? Professor, Fala. o senhor falou que a grande maioria dos pacientes com ataxia, eles têm força muscular grau 5.
Isso. que normalmente a gente vai trabalhar equilíbrio, né? E qual foi outra coisa? Coordenação motora. Isso, coordenação motora. Mas pode acontecer dos pacientes, né, chegarem para a gente no ser grau 5. Pode. Aí, neste caso, a gente trata primeiro a força muscular e depois equilíbrio e Raquel, coordenação motora? então, não existe regra, né? Mas talvez seja importante, né? Então, talvez aquele tremor esteja acontecendo por uma fraqueza também. Então, é legal você tratar a força junto, tá? Pode tratar junto. Mas, em geral, a gente vai basear o nosso tratamento na queixa dele. Então, você é um cara que fala assim: ah, pô, doutora Raquel, eu descobri que eu tô com ataxia. Meu médico falou que é uma ataxia, né, crônica, que só vai piorando com os anos e tal. Mas eu quero muito voltar a andar, eu quero, né, jogar bola, eu quero ficar no parque no fim de semana e tal. Eu quero andar. Cara, beleza. Avalie os músculos de perna dela, avalia tronco e vê qual é a possibilidade terapêutica de você conseguir fazer essa paciente voltar a andar. Tá com uma fraqueza? Trata a fraqueza. Mas muito provavelmente vai estar com um problema de equilíbrio e coordenação. E aí você junta os três, faz as três coisas. Também a gente não precisa ignorar a força, né? Fortalecimento vai estar sempre dentro das nossas condutas. Independente de qualquer coisa, se você treina uma caneleira em uma atividade de vida diária, você está fortalecendo aquele braço. Acaba sendo sempre um ganho associado, tá, Raquel? Pô, eu tô botando uma caneleira de 2 quilos e tô fazendo o cara colocar a mão na cabeça 50 vezes lá no tratamento. Pô, 2 quilos 50 vezes, acho que nem eu aguento. Acho que eu vou ganhar braço fazendo um exercício com uma caneleirinha de 2 quilos amarrada. Então a gente acaba fortalecendo junto, tá? E pode ser a prioridade, não tem problema nenhum. Você fala assim, pô, mas a minha prioridade é fortalecimento. Beleza. Difícil entender que um paciente cerebelopata esteja só fraco. Provavelmente o problema principal dele vai ser equilíbrio e coordenação motora, mas eles podem estar fracos também. E aí trata a força. A gente vai avaliar, né, Raquel? Bom, paciente bem avaliado, paciente vai ser bem tratado. Avaliou, viu que ele está com fraqueza? Trata a força. Viu que ele está com problema de equilíbrio? Trata o equilíbrio. Viu que ele está com problema de coordenação motora? Trata a coordenação motora dele. Trata os três. E aí não tem ordem, não tem regra. Trata os três no mesmo dia. Trata tudo que é um problema nele, tá? Muito bem. E a abordagem fisioterapêutica, né? Ela preza, né? Para a gente conseguir fazer aquele grande alcance que a gente quer, que é a neuroplasticidade. Lembra, então, cerebelo é sistema nervoso central. É a mesma coisa. Neurônio morreu, não volta mais à vida. Lembra disso? Então a gente vai querer que o neurônio do ladinho comece a fazer a função daquele neurônio que morreu. Porque não existe só ataxia, né? Quando a gente fala de cerebelo, gente. A pessoa pode ter um AVE, um acidente vascular no encéfalo, que pegou uma artéria do cerebelo. Não pode acontecer? Um acidente vascular pode ser em qualquer vaso, né? No seu encéfalo. E aí pode ser uma artéria do cerebelo. E aí a pessoa vai ter o quê? Um quadro de hemiplegia com alteração cerebelar, com tremor de ação, incoordenação, dismetria, déficit de equilíbrio, só daquele lado do corpo que a pessoa teve um AVC, né? Então fiquem atentos aí que pode acontecer um AVC cerebelar, um AVE, que a gente chama, né, que é o mais certo, cerebelar, tá? Mas digamos que seja uma ataxia, que é a doença que a gente mais vê problema no cerebelo, são as ataxias, né? E aí tem um monte, tem mais de 30, tá? Pra vocês terem noção, tem mais de 30 ataxias descritas na literatura. E aí você tá lá com uma ataxia dessas descritas. Aí a tendência é a pessoa ter um problema no cérebro, no corpo todo, né? Para baixo e tal. E aí você vai avaliar qual é o déficit principal. Em geral, a gente vai fazer neuroplasticidade da mesma forma. Aquela parte do cerebelo tá ruim, a do ladinho vai querer fazer por ela, tá? Então a gente tem que fazer variação da base de apoio. E aí, lembrando daquele vovozinho andando, né? É não deixar ele andar só de perna aberta. Varia isso, junta um pouquinho as pernas e faz ele andar. Limita, bota uma linha, né, do lado, com, sei lá, uma fita que você tem no seu trabalho. Ou um teraband, coloca ele aberto, assim, de um lado e do outro. Duas fitas.
E ele tem que andar com os pés ali dentro. Ele não pode abrir as pernas para andar, ele tem que andar com as perninhas fechadas. Então faz variação dessa base, né? Posturas mais altas, que aí a gente conversou muito na aula prática, né, gente? Então é começar lá com postura baixa e evoluir. Coloca ele em pup, coloca ele em 4, que as cadeias estão fechadas, né? Depois coloca ele ajoelhado, aí depois coloca ele sentado, depois coloca ele em pé, e aí vai evoluindo as posturas, né? Aumentem os números de segmentos que precisam ser controlados. Então lembra que a táxico, né, tem problema justamente o quê? No torque intersegmentar. Então, ó, eu estou fazendo um trabalho especificamente de mão e punho. Aí coloca o cotovelo para brincar junto depois. Depois coloca o ombro para fazer junto com o cotovelo, punho e dedos, né? Então vai aumentando a quantidade de segmentos para ele cada vez ter mais controle motor, né? Do grande braço de alavanca, né? Retire contatos externos. Então, é treinar a marcha com o nosso paciente. E você pode, né? Não custa nada. Você dá a mãozinha para ele, igual o rapaz fez ali no vídeo do vovô, mas tira aquela mão, né? Deixa ele se encontrar. Deixa ele entender onde está o centro de gravidade dele. Tire os contatos. Na clínica, treina sem bengala, treina sem andador. Ah, na rua e em casa ele usa. Beleza, você não quer que ele caia, frature, né? Mas, cara, beleza. Na clínica, tira os contatos. Estimula o equilíbrio sozinho dele, o equilíbrio estático, sem apoio, né? Estimulem os pacientes de vocês. Alterem as velocidades, as amplitudes, as direções, as forças que esse paciente vai fazer, gente. Então, altere a direção, altera a velocidade, faz mais rápido, mais lento, as direções, né, os tipos de contração, façam isometria com paciente com doença cerebelar, gente. Faz a manutenção da força estática, sem tremer, né? Aproxima aquela articulação e pede para ele manter uma postura. Sabe, faz esse paciente voltar a ter aquele controle motor fino. Solicite a interrupção do movimento durante a execução. Isso é super legal, né? Que é a história do manobra do rechaço lá, né? Tira a força do nada e faz ele frear. Façam os pacientes frearem um exercício. Tá jogando uma bola, tá batendo palma, pá, não bate palma. Ele tem que frear antes de encostar as mãos. Freia, interrompe o movimento durante a execução. Faz o paciente ter aquela, né? Aquele controle de, caraca, não, parei, não posso fazer agora. Ele mandou eu parar, pum, freio, sabe? Interrompam as atividades, né? Dentro das condutas de vocês. E diminuam a atenção durante a tarefa. O que é diminuir a atenção, galera? É fazer tarefa dupla. Depois que o paciente já está craque, ele já está em pé, já está andando, já diminuiu a base, já não está tremendo, já está com aproximação legal, já está autônomo na sua clínica, faz tarefa dupla. Desvia a atenção dele. Ah, olha só, vamos bater palma. Agora você fala para mim, olha qual é o seu endereço completo. Ele tem que fazer. Ah, vamos andar por aqui, ó, sem abrir a base. E me fala o nome dos seus netos. Me fala onde seus netos moram. Qual é o dia do aniversário do seu neto mais novo? E faz o cara pensar, faz ele desviar a atenção enquanto executa uma tarefa. Para ele começar a entender, e todos nós, né, que o dia a dia da gente, galera, enquanto a gente faz um exercício, a gente não tem que ficar pensando, cara, eu vou fazer o exercício. Eu preciso pegar esse copo aqui, ó. Aí eu paro tudo que tem em volta e eu concentro que eu tenho que esticar meu cotovelo, pegar com meus dedos, levantar, trazer até a boca, beber e acabou. Só que a vida real não é assim, né? A gente pega, a gente tá vendo a Ana Maria Braga, a gente pega e tem um netinho passando correndo, quer falar com a gente. A gente pega e aí passa uma barata voadora e você se assusta. Então existem, né, vários distratores, né, várias coisas que distraem a gente no ambiente. Então a gente tem que treinar esse cara para a vida real. Se na vida real aparece um distrator qualquer, ele não pode parar o movimento, deixar cair, quebrar, voltar a tremer. Ele tem que estar apto a fazer atividade mesmo se estiver distraído. Então, uma evolução do atendimento seria, depois que ele já estiver adaptado bem, começar a tirar a atenção da tarefa. Ó, agora faz automático. Faz aí, sem olhar, pensa em outra coisa, vai fazendo tarefa dupla,
para ver se esse cara realmente alcançou aquele controle motor, tá? Ou se ele só está dando uma adaptada porque você está ali fiscalizando. Porque a vida real é sem a gente, né? A gente treina o cara na clínica e o cara em casa fica sozinho as outras 23 horas. Então a gente precisa fazer esse cara ficar sozinho e bem. Lembra que nosso objetivo terapêutico sempre diz respeito ao alcance de independência e autonomia. Nosso paciente tem que ficar sozinho fazendo as coisas. Tendo esposa, tendo enfermeira do lado, não importa. Ele tem que conseguir fazer o máximo sozinho possível das AVDs dele. Certo, gente? Ah, e era isso. Ei. E era isso que a gente tinha que conversar hoje. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida de alguma coisa? Só Não, quero saber quando serão as notas. Por enquanto, não. As notas. Então, eu vou liberar vocês a mamata, ó. Vou fechar as notas aqui de vocês. Amanhã a gente tem. Não tem quiz, né, gente? Vamos dar uma semaninha de calma na vida. Não vamos fazer quiz semana que vem. Vamos deixar para as próximas 3 semanas que tem aula. Aí amanhã a gente faz mais uma aula. Amanhã não tem aula prática, né? Não. A gente vai fazer mais um avanço aí, pensando em treinos de equilíbrio. Beleza? A nota vai sair assim que todo mundo manda a autoavaliação. E os projetos. Tem que me dizer se todo mundo ficou com a nota igual. Teve grupo que ainda não me mandou se está todo mundo igual, se alguém vai ficar com mais, com menos. Aí decidam isso, me mandem. E aí a gente se vê amanhã, 8h30, pra gente falar mais um pouquinho de equilíbrio. Fala, Gabi. Você já explicou sobre os projetos desse último ciclo? Não, vamos falar dos projetos, então. Projetos, queridos. Agora vem o 10, hein? Projetos, galera. Vocês vão receber casos clínicos. E aí vocês vão ter que resolver esses casos clínicos. Esses casos clínicos, eles não têm diagnóstico. São pessoas que vão apresentar sinais e sintomas, como se vocês tivessem pego uma avaliação para fazer. E aí vocês vão ter que. Vou usar uma palavra que não é a verdade, tá? Vocês vão ter que adivinhar o que aquela pessoa tem. E vocês vão ter que tratar essa pessoa. É fazer uma situação de aprendizagem de um caso que não tem diagnóstico. Pode ser um AVC, pode ser hanseníase, pode ser doença cerebelar, pode ser Parkinson, pode ser lesão medular. Vai estar lá descrito a avaliação sem o diagnóstico. Vocês vão ter o primeiro trabalho, descobrir que doença é aquela. Que no fundo, não faz diferença para a gente fisioterapeuta. A gente tem que saber avaliar, ver onde estão os probleminhas motores, né, de atividade, participação, e objetivar baseado na CIF. A CIF dele diz que está aqui, daqui está ruim. Eu vou tratar isso, independente da doença. E aí, fazer uma SA. Falar quais são os objetivos, quais são os tratamentos daquela patologia que vocês pegaram. Entendi. E pode ser de primeiro ou segundo neurônio? Pode ser de primeiro, de segundo ou de nenhum dos dois. Pode ser dos 3 ciclos. Ah, tá, ok. E aí a gente vai sortear esses casos. A gente pode sortear amanhã, né? Quando o pessoal chegar. E aí cada um vai receber um casinho clínico aí assombroso. Os casos, já adianto, tá, gente? Os casos são ambíguos, não dá para adivinhar de cara, assim, não é isso, não dá. De propósito, tá? Que eu e o professor da noite, Tiago, a gente fez assim de propósito. E a gente quer que vocês estimulem aí, que vocês adivinhem, que vocês peguem as pistas ali e descubram que caso é aquele. E ao descobrir, que vocês façam o plano de tratamento, os objetivos, e apresentem para a gente de forma criativa quais seriam os exercícios a serem executados por aquela pessoa, se aquela for a doença que vocês acharem lá. Tá? Sugestão de criatividade. Mostrem vocês fazendo os exercícios. Filmem. Criem, né, orientações. Criem uma cartilha de que aquele paciente precisa fazer em casa, se você vai atender ele. Enfim,
vai ser assim. Certo, galera? Beleza, professor. Beleza. Então, beleza. Beleza, digo eu. Estão liberados, estão livres de mim por hoje. Amanhã a gente conversa, tá bom? Se cuidem. Cuidado. Tá todo mundo bem? Todo mundo bem, eu acho. Então tá bom. Então, show, galera. É. Beijos, queijos e até amanhã. Deixa eu parar essa gravação aqui. Valeu, professor. Valeu.